Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois que não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje, jubilosa a igreja celebra a memória de São Jerônimo. Inclusive, é por causa dele, né, que fecha o mês de setembro, que a igreja celebra nesse mês, né, aqui no Brasil, o mês de setembro, o mês da Bíblia, né, porque São Jerônimo foi o responsável mais notório dentre os tradutores da Sagrada Escritura, né, que traduziu a Bíblia para o latim. O autor da que nós chamamos de Bíblia Vulgata, Vulgata de vulgo, povo, popular, porque essa tradução, por ser a língua ali, né, traduzida no ambiente do Império Romano, no qual se falava latim, por boa parte da população, então uma Bíblia que ficou acessível, não é, ao povo, tirando ela do mundo semítico e do mundo helênico, exclusivamente desses dois mundos. Trazendo para o latim, não é fruto, claro, né, de uma meditação da oração deste santo. A Vulgata ela tem um grande valor, não é, porque ela foi não um mero resultado de um estudo pura e simplesmente. São Jerônimo ele não é somente um especialista das Sagradas Escrituras, ele não é somente um exegeta versado no método histórico-crítico, nada disso. Ele é, antes de tudo, um orador, um homem orante, um homem contemplativo. Fez-se monge, fez-se eremita, renunciou às realidades terrenas para viver junto de Deus e tomou como instrumento de oração básico a Sagrada Escritura. E conforme ele ia rezando, ele ia meditando, contemplando os mistérios que destes livros nós extraímos para a nossa vida, São Jerônimo, então, enriquece o seu estudo, enriquece a sua tradução. Ele realmente lidou com este material como devemos lidar. A Sagrada Escritura, ao contrário do que muitos pensam, ela não é um livro de estudo, não é um livro que nós pegamos, e nem um livro de história, de literatura, enfim. Não é um livro para ser pego e ser examinado à primeira vista. A gente não lê a Sagrada Escritura para tentar ficar aqui mesclando os mistérios. O que isso quer dizer? Qual será o sentido disso? O que Jesus quis dizer? Em primeiro lugar, a Bíblia ela é um livro de oração. É palavra de Deus, é palavra viva, é alimento. É aquilo que da vida e da missão de Cristo os evangelistas captaram e colocaram nos evangelhos. É aquilo que da experiência apostólica esses grandes nomes, né, do Novo Testamento pegaram e transmitiram para as igrejas nascentes. É o verbo de Deus que é anunciado, é profetizado pelos profetas, é o testemunho de fé dos nossos patriarcas, a criação, a beleza da criação, o amor que Deus deposita na criação, tudo isso serve de alimento para nós, para a nossa vida, para sustentar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa inteligência, para fazer com que tudo isso, estando dentro do nosso coração, Satanás não tenha vez. A gente tem que, na nossa vida, na nossa caminhada de discípulo de Cristo, nós temos que sim conhecer a sua pessoa de verdade, conhecê-lo profundamente, introduzir Cristo na nossa inteligência, criar realmente assim, olha, eu conheço Cristo de fato, eu sei quem Ele é, eu sei dar as razões da minha fé, para que assim Satanás não tenha vez. Agora eu não me lembro bem quem disse isso, me fugiu agora a memória, foi um santo, né, quando foi perguntado, né, sobre quais
das categorias, né, dos santos. Nós temos os mártires, as virgens, os pastores, doutores, etc. Perguntaram qual eram os maiores. Aí disseram, olha, as virgens, elas são grandes porque venceram a carne. Os mártires também são muito grandes porque venceram o mundo. Mas maiores ainda são os doutores, porque eles venceram a Satanás. Por que os doutores vencem a Satanás? São eles que se debruçaram sobre os mistérios da vida de Cristo e buscaram conhecê-lo profundamente, repito, não como meros estudiosos, mas como apaixonados, homens orantes, homens que queriam conhecer a Cristo profundamente. E por isso Satanás não entra nem na mente nem no coração deles, porque todo o ser desses doutores estava iluminados pela sabedoria divina, estavam iluminados pela santa palavra de Deus. E por isso são luminosos, não é? A luz, a inteligência, a sabedoria dos santos doutores não provém deles, mas provém do próprio Cristo. Tão introjetado estava neles que eles não falavam outra coisa senão aquilo de Cristo, não viviam de outro modo senão tal como Cristo. Aí a grandeza desses santos doutores. E aqui hoje, bebendo daquilo que o Evangelho nos fornece, dessa passagem interessantíssima do Evangelho em que Cristo pega uma criança, coloca junto de si e diz que ela, quem acolhesse essa criança, acolheria ele. Jesus está desenhando para a nossa ignorância como é que se deu, como é que se dá o mistério salvífico de Cristo, que é no movimento kenótico. O que é o movimento? O que é isso que você está dizendo? Movimento de rebaixamento. Cristo, sendo Ele Deus Todo-Poderoso, Ele abre mão da glória que lhe é própria para se fazer escravo conosco. Se vocês lerem lá aquele texto belíssimo de Gálatas 4, 1 a 7, fala, por exemplo, da nossa minoridade, da maioridade, da herança, da plenitude dos tempos. Aquele texto ali está dizendo que o menor, nos versículos 1 a 3, fala do menor, que é aquela figura que não tem direito sobre aquilo que lhe pertence. Há uma herança a ser recebida, porém, ele está totalmente debaixo da tutela do seu pai. E lá ele vai até dizer, né, e ele vai se tornar maduro, adulto, quando o pai quiser, quando for da vontade do pai. Aqui, lá em Paulo, está um pouco negativo essa questão de ser menor, mas aqui em Cristo é totalmente positivo, porque o pai a qual ele se refere aqui é o próprio Deus. Se fazer como uma criança, ser como uma criança, é reconhecer-se totalmente dependente de alguém que é superior a si, e esse alguém é o próprio Deus. Nós não temos nada, nós não administramos nada. Deus é que tem tudo, Ele que administra, que conduz tudo. Quem acolhe uma criança, ou seja, quem acolhe um discípulo de Cristo, ou seja, seguidor, fiel, obediente a Cristo, acolhe o próprio Cristo, porque ali, nessa pessoa totalmente despojada, que não liga mais para as suas vontades próprias, Cristo cresce. Cristo realiza a sua obra, estende a sua missão evangélica através dessas pessoas. Ele até continua dizendo, quem acolhe essa criança acolhe a mim, quem acolhe a mim acolhe o Pai, claro. E o Pai envia o Filho, ele se faz totalmente uma criança, ele se faz totalmente menor nas mãos de Deus para fazer com que nós nos tornemos menores em suas mãos, para que nós sigamos os seus mandamentos, para que nós sigamos os seus preceitos, para que nós imitemos ele no seu modo de proceder. E assim, não cabe, comportando desse jeito, não cabe essa discussão um pouco enfadonha, infantil, de quem deles era o maior. O maior é Cristo e pronto e acabou. E se dentre eles houver alguém que queira ser o maior de todos, ele só vai conseguir ser o maior se ele se fizer o menor, porque é somente o menor, aquele que é o menor, o mais pequenino, né? O mais despojado de si de todos, é nele que Cristo cresce e se fortifica de modo mais eficaz, de modo mais forte, de modo mais notório. É no menor, é no que se deixa, é no que se abandona, se despoja totalmente nas mãos do Cristo, em que o Cristo age. Se alguém quer ser o menor, o maior no reino dos céus, que seja o menor. Se alguém quiser ser grande,
que se esforce mais por cumprir a vontade de Deus. Assim, Cristo é que nos fará grande. Reconhecendo aquilo que nós somos, a nossa pequenez diante da grandeza de Deus, sendo a generosidade que teve, por exemplo, Jó, de reconhecer que nada ele possuía. Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, pobre eu vim ao mundo, e pobre eu hei de voltar. Nada me é possuído verdadeiramente. As coisas que eu tenho são passageiras. Deus ele deu, Deus ele tira. Deus me deu a vida, depois dessa vida ela me será tirada novamente. E aquilo que eu usufruí, que eu possuí, enquanto eu caminho nessa terra, de nada vale. A única coisa que fica é Deus. Jó não sabe o quanto ele é quisto por Deus, né? Deus ele elogia Jó para Satanás. Você reparou nele? Você viu como é que ele é? Ou seja, veja como essa criatura que eu fiz. Tem um jogo aí tremendo. Satanás ele corrói-se de inveja. E Satanás o tempo todo ele está querendo, entre muitas aspas, comprovar para Deus que nós não valemos nada. Ele quer dizer para Deus: olha, a pior coisa que o Senhor fez foi ter criado o ser humano. Pior coisa, a pior criatura que caminha sobre a terra é o homem. Mentira. Quando Deus cria o ser humano, ele, depois que termina de criar o homem e a mulher, ele vai dizer que era mais do que bom, era boníssimo. Deposita ali todo o seu amor nessa criatura, sustenta toda essa criatura. E, de fato, o homem, ele pervertido, cai e busca outras coisas que não é Deus, quando o homem peca, isso não é constitutivo do ser humano. Um homem, por exemplo, quando ateia fogo no matagal seco para prejudicar os outros, ele não está agindo de maneira humana, ele está agindo como uma besta, como um bicho, como qualquer outra coisa. Não é constitutivo nosso. Nós, enquanto seres humanos, nós não somos pecadores. Nós estamos, isso é condicional. É algo que aconteceu, um defeito que ocorreu, não é defeito de fabricar. Aconteceu conosco. E nós temos aqui, por meio de Cristo, a missão dele, a chance de corrigir isto. Então Deus ele defende, ele diz: não, esse meu filho ele é bom. Tanto é que existe Jó para comprovar que a teoria de Satanás está errada. O homem não é uma criatura pérfida, o homem não é uma criatura má, o homem é uma criatura boa. E existem tantos que agradam o coração de Deus, como Jó, que se reconhece totalmente dependente de Deus. É totalmente uma criança nas mãos de Deus, totalmente despojado. E que, sem dúvida, não ficará sem o seu prêmio. As casas, os filhos, os bois, o rebanho, tudo aquilo que Jó possuía, nada disso se compara com a grandeza, com a glória, com a maravilha que é o reino dos céus. Nada disso se compara com o prêmio reservado a nós por Deus. Que assim nós possamos, iluminados pela intercessão de São Jerônimo, amante das Escrituras, infundir em nós esse desejo de beber sempre dessas páginas sagradas, a fim de que nós aprendemos dia após dia, com perseverança na oração, na meditação, a reconhecer, Cristo como nosso Senhor, Cristo como nosso superior, e assim sermos mais dóceis à ideia de nos conformarmos a uma criança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.